Tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Essa é a oportunidade que a gente tem de desenvolver o seminário, que é fruto de um trabalho do grupo de estudos do Eixo 5. No grupo de estudos do Eixo 5, nós fazemos uma análise sobre a pesquisa acadêmica voltada a algum tema. O grupo de hoje escolheu falar sobre organizações contábeis. E o tema que envolveu é o desafio de pensar quando uma organização internaliza essa estrutura ou não, né? Então, esse é o caminho que a gente vai percorrer aqui hoje, com a contribuição. Wanda, parece que seu microfone está aberto. Aí, fechou. Com a contribuição de 3 alunas que desenvolveram o trabalho e a presença de convidados. O nosso momento aqui é um momento de seminário, de debate, de conversa. Eu espero ter a participação de todos que vieram também, para que esse conteúdo seja assimilado por todos. Então, quero deixar aqui a Ana Paula, a Aline e Sara, com os 2 convidados, que é o Afonso e o João Vitor, à vontade. Obrigada, professor. Vamos compartilhar aqui para a gente poder dar início na apresentação, né? E ao final a gente abrir aí para as dúvidas, né, e perguntas e discussão sobre o tema. Ô, Ana Paula, antes disso, talvez pudessem se apresentar também, né? Quem são vocês, de onde falam? Só um momento. E também apresentar os convidados, né? Que é o João e o Afonso. Talvez a Aline possa começar se apresentando. Sim, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Professor, obrigada pela oportunidade. E os convidados também, muito obrigado por essa disponibilidade de participar aqui com a gente. Meu nome é Aline, estou cursando contabilidade. Eu sou bancária atualmente, essa é a minha segunda graduação. O meu marido, que é contador e tem um escritório há muito tempo na cidade, e agora estou me aventurando aí na contabilidade, na parte financeira com ele, em alguns momentos, por isso eu estou empenhada aqui nesse grupo de estudos, na questão da gestão. E é isso. Ana? Fala Bem, qual sua primeiramente, cidade? Qual sua cidade, Desculpa, Aline? minha cidade é São Sebastião da Grama, é interior de São Paulo, porém fica coladinho em Minas Gerais, então eu fico pertinho de Minas. boa noite. Meu nome é Ana, né? Sou aluna do curso de Ciências Contábeis, né? Trabalho numa empresa de tecnologia, que é objeto de estudo, né? Nós trouxemos a realidade enfrentada hoje pela empresa, né? Sou formada em administração, agora estou cursando contábeis também pela PUC. Moro em Poços de Caldas, né? Interior de Minas Gerais aqui, bem próxima da Aline também, minha colega, né? E hoje nosso objetivo é a gente trazer para discussão aí, né, uma problemática que hoje eu vivencio dentro da empresa, né? Eu acho que a experiência de cada um vai poder colaborar aqui com esse nosso trabalho também. Agradecer em especial a professora Josmara, que tem nos orientado, né, dado todo um norte para a gente com relação a essas questões, e isso vem trazido alguns resultados, né? A gente, principalmente eu, no meu caso, eu tenho conseguido aí trazer muitas ações a partir desse trabalho que a gente desenvolveu, então não é só um trabalho, mas a gente trouxe isso para o dia a dia, né, das empresas, seja o meu cenário que realmente é de internalização, como o da Aline, que é de um escritório de contabilidade. Então tem sido muito enriquecedor para a gente aí, e tem nos ajudado muito no dia a dia nosso, né, enquanto profissionais da área. Né, e agradecer a presença de todos, em especial do João e do Afonso também, que disponibilizaram, né, esse tempo para estar aqui discutindo com a gente, trazendo um pouquinho da experiência deles também. E, é claro, conto com a participação de cada um de vocês, nós temos alunos aqui, talvez de outros períodos, né, então a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas e a gente tem um bate-papo bem bacana hoje. Sara? Boa noite, meu nome é Sara Jennifer, trabalho na área de contabilidade, estou cursando o curso de contabilidade na PUC,
e sou do Maranhão, a Açailândia. Estamos aqui para apresentar esse trabalho, né, debater e agradecer a todos que estão aqui presentes. Tudo bem. E agora vamos conhecer, então, o João e o Afonso. João, Vitor. Opa, boa noite, pessoal. Sou advogado, atuo aí uns 13 anos aí no mercado contábil. Trabalho numa contabilidade, né, há esses 13 anos. Estou formando em contabilidade agora. Já era para ter formado há muito tempo, né, mas é a vida. E estou aí, né, a gente tem experiência bastante aí com clientes de médio, grande porte, e estamos lá no escritório, graças a Deus, em franca expansão. Hoje a gente bateu uma marca recentemente aí de 900 NPJs. Estou aí para tirar dúvida, para bater papo, o que precisar, estou à disposição. Já dei uma olhada lá no trabalho, tenho minhas observações, vou segurar aqui para o momento que elas forem pertinentes. O João também como disse, nosso aluno formando, né? Filho de um grande contador, né? Tem uma trajetória aí de muita experiência na família. Estamos na segunda geração aí. Afonso? Olá, gente, boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? Primeiramente a professora Josimara aí, vocês aí, né? Aline, Sara e Ana Paula. Eu também estou aí nesse viés aí já há um bom tempo também. Estilo o João aí, né? A gente está aí almejando aí a formatura agora, né, nesse semestre, mas eu já estou aí no ramo da contabilidade há mais de 20 anos, né? Já era para me ter formado também, entre idas e vindas, acho que agora vai, né? Hoje eu estou em Uberlândia, né? Mas eu trabalho no ramo de mineração, então eu fico entre algumas cidades. Ela tem, vamos dizer, como é que eu posso dizer assim, filiais, né? Tem uma em Uberlândia, tem outra em Pará de Minas, né? Que é a matriz. E aí eu estou nesse ramo minerário aí já há um bom tempo, né? Espero poder contribuir, dei uma lida também aí no trabalho de vocês. Achei o tema muito pertinente e atual e assim bem interessante aí, e com algumas, né? Espero poder contribuir aí de alguma forma aí para ajudar vocês aí na evolução do trabalho. Muito bem. Então, nós agradeço a presença de todos, e eu quero falar assim, que a gente estruturou esse projeto, né, em uma etapa aqui de ser dialógico. Então, a primeiro momento, o grupo vai passar um caso de referência, que a gente conseguiu desenhar, né, a situação de uma empresa e uma proposta de um escritório, e aí, depois que apresentarem esta situação e a decisão que tomarem, nós teremos o debate, então, para falar as contra-argumentações. É uma mesa de decisão. Antes de você finalizar essa reunião, pense, né? Observe isso também, veja o que é mais sensato. Então, nós temos uma situação de uma empresa que deseja tomar uma decisão hoje, e eu espero que vocês ajudem neste caminho. Fiquem à vontade, então, Ana Paula, Aline e Sara. Perfeito, vou dar início aqui, então, à apresentação. Nós já trouxemos aí, né, a temática, como a professora bem já fez a conotação. Então, nossa empresa é uma empresa hoje estruturada no SaaS, né, que seria empresas que têm como produto softwares, né, e hoje nós queremos aí trazer, né, esse cenário que nós vivemos hoje internamente dentro da empresa, que é essa decisão de internalizar ou não, né, os serviços contábeis. Então, a gente tem vários pontos que eu vou trazer aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a estrutura da empresa hoje, né, e aí a gente poder discutir um pouquinho mais à frente.
Então, falando um pouquinho da parte realmente do modelo SaaS, né, que hoje a parte de tecnologia ele trabalha com uma recorrência, né, de contratos, então ele tem uma escalabilidade muito grande, né? É claro, hoje a gente já está num nível um pouco mais estabilizado, né, do que realmente foi no período de alta do e-social, né? Então, é um software voltado para a medicina do trabalho. E quando realmente começou todas essas exigências do e-social, né, com a cobrança, né, da área de saúde e segurança do trabalho, então foi um período que realmente teve um crescimento muito grande, né? Mas nesse momento a gente está buscando pegar uma fatia maior do mercado, nos consolidar, né, no mercado aí, que a gente tem vários outros concorrentes, né, na área também, mas a gente está buscando aí esses papéis, né, de realmente transformar a empresa como referência de mercado. A gente tem como problemática, né, de como fazer a escolha, né, entre internalizar e terceirizar os serviços contábeis, né, sendo que a influência também traz uma questão de controladoria, porque isso para a gente é muito importante dentro não só do modelo SaaS, mas qualquer tipo de modelo, mas para a gente que realmente trabalha na área de tecnologia, de tecnologias, para a gente é muito importante, né? Nós trouxemos aqui também a parte de papéis estratégicos da empresa, que é realmente buscar um suporte de gestão, né, a parte de controladoria e governança. Falando um pouquinho agora do contexto e estrutura, né? Como eu falei, ela é uma empresa SaaS, né? Que é voltada, né, o software é voltado para a área de medicina do trabalho, e hoje ela tem integração com a parte de rede social. Hoje estamos presentes em todas as regiões do Brasil, né? Claro, algumas a gente realmente tem uma concentração maior, que a gente vai ver logo um pouco à frente, né? Tem uma estrutura hoje de múltiplos CNPJs, né? Nós temos a empresa principal, que é de operação, né, que é a parte de prestação de serviço. E agora, recentemente, nós temos aí também, tivemos a inclusão de 3 holdings patrimoniais dos sócios, né, e estamos agora estruturando uma nova holding operacional também. Hoje nós contamos com uma estrutura, né, bem robusta, né, a gente tem hoje 35 colaboradores em regime CLT e mais 5 empresas, né, terceirizadas que elas atuam principalmente na área do setor de desenvolvimento, né, que isso é bem prático hoje de mercado com relação a essa área de tecnologia, e a parte de marketing também nós temos uma empresa que realmente nos auxilia, nos apoia hoje nas operações, né? Hoje, o que nós temos de agenda, né, estratégica? Nós estamos finalizando a construção da sede própria, então em breve a gente está realmente nos mudando, né, para um novo local, né, com essa ampliação que teve também da parte de pessoas, né, a gente cresceu muito ao longo desses 2 últimos anos, e a gente está com um desafio muito grande esse ano, que é a parte do projeto, né, de adequação LGPD e também certificação ISO 27000 e 27001. Então, a gente está dentro de uma reestruturação nesse momento, mas também com essa questão que vem realmente batendo ali no dia a dia, que é internalizar ou não os serviços contábeis, né? Nós já temos uma contabilidade que está conosco já há mais de 4 anos, mas a empresa cresceu, então isso vem trazendo algumas barreiras, né? A estrutura que a gente tem de escritório contábil hoje já não é uma estrutura compatível com a estrutura da empresa. Então, a gente está buscando aí realmente ter uma decisão assertiva, né, quanto à melhor escolha aí a longo prazo. Falando um pouquinho da parte de performance, né, a gente trouxe alguns números relacionados à empresa também. Aqui seria o faturamento mensal dela hoje, né, que é a média de 2,5 milhões, né. Nós temos um custo de folha, né, mensal, que hoje está em torno de 474 mil, né, então isso realmente corresponde a 18% aí do valor da receita bruta, né. A parte de documentos fiscais, então hoje nós temos mais de 2.600 clientes ativos, né? E isso acaba tendo um volume muito grande de emissões fiscais também, né? E a parte de serviços, então, nós temos planos, né, que realmente são contratados, né? Nós temos a modalidade de contrato, é uma recorrência, mas ele não é no estilo assinatura, mas sim contrato. Mas nós temos hoje vários tipos de plano, então cada plano desse ele corresponde a um tipo de serviço. Aqui trazendo um pouquinho com relação à análise, né, de custos, né, o que a gente tem, que foi aqui apresentado aqui anteriormente.
Nós temos aqui, no caso, a estrutura hoje composta, né? Então, da equipe e de terceiros. Então, como eu falei inicialmente, nós temos hoje uma equipe de 35 colaboradores, né? Nós atuamos, então, com o setor administrativo, de suporte técnico, setor comercial, de marketing, de desenvolvimento, e tivemos agora recentemente o setor de produto, né? Que é um setor novo que nós criamos dentro da empresa, né? Para auxiliar, mas nós já temos profissionais atuando nessa área. Além disso, nós temos aí, além das 5 empresas que são terceirizadas, que têm esse apoio, nós temos hoje também 2 escritórios de contabilidade. Nós temos esse que já está conosco há 4 anos, que realmente ele gerencia a empresa principal, e agora, recentemente, com a entrada das 3 holdings, nós tivemos aí também essa mudança. Então, a gente acabou colocando uma outra contabilidade para gerenciar inicialmente as holdings que a gente fez a inclusão agora no contrato social da empresa, né? A parte de custo mensal de folha também, que eu já citei anteriormente, né? E de como está estruturada aqui a composição. Falando aqui um pouco sobre a presença de mercado, então, como que a gente está distribuído hoje, né? Nós temos hoje uma concentração de 41,9% da receita mensal, né, no Sudeste, então, hoje, a nossa carteira, né, está realmente concentrada no Sudeste, né, em primeiro momento. Depois, em segundo, a gente vem com o Centro-Oeste, que hoje é 19,5%, e Nordeste, que hoje é 17,6%. Então, isso realmente dá um panorama. Nós temos várias outras, né, essas 2 outras regiões que nós precisamos, é claro, trabalhar, né, mas é muito realmente do perfil do estilo de empresa que a gente busca hoje. A empresa ela é uma empresa de tecnologia, mas voltada especificamente para B2B. Nós não atendemos pessoa física. E aí isso acaba realmente trazendo algumas diferenças, porque tem algumas empresas dessa área também, da área de saúde e segurança do trabalho, que elas também atendem pessoa física. Nós temos, é claro, uma carteira muito pequena, que foi bem no início da empresa, que realmente começou a trabalhar, e são clientes que perpetuam até hoje. Mas hoje não é o nosso foco, nós também não trabalhamos com instituições públicas. Então, nada de licitação, porque a gente busca realmente ter escalabilidade, né, no negócio. Aqui falando um pouquinho das categorias de serviço que nós temos hoje, que nós já utilizamos, que é a parte de contabilidade, escrituração, né, as conciliações, fechamentos, né, as demonstrações, as obrigações acessórias, né, sejam fiscais, contábeis ou as trabalhistas, né, a parte de apuração tributária, departamento pessoal, relatórios gerenciais e a parte da consultoria. Hoje nós temos um escritório de advocacia que realmente fica responsável pelas holdings, né? Nós fechamos essa parceria recentemente, e isso tem realmente sido muito importante para a gente também nesse momento de decisão, porque o escritório ele é focado realmente na parte tributária, então a gente consegue ter ali uma consultoria também, apesar deles não realizarem o serviço de contabilidade, mas por ter realmente esse know-how, né, que a gente tem aí o João que é da área, né, e agora está formando contabilidade, então assim, o olhar do advogado sobre a contabilidade é muito importante, né, isso tem um peso muito grande e a gente acaba tendo uma confiança maior nas decisões, né, que realmente são pautadas ali na legislação. Aqui ainda falando um pouquinho, né, sobre a análise, então a gente tem aqui um faturamento anual que foi do último ano de 27,9 milhões. A parte de documentos fiscais que realmente seriam mensais, né? E aqui eu quis trazer um ponto que seria muito importante, porque a empresa hoje está no regime do lucro presumido, né? E a gente teve aí com a reforma tributária, né, algumas questões que, principalmente relacionadas às apurações no imposto de renda e contribuição social, né? Então, exige-se uma estratégia maior, né, justamente para não comprometer a margem hoje que a empresa ela possui, apesar de realmente ser uma empresa financeiramente saudável, a gente tem que buscar alternativas para não comprometer essa margem, sim, realmente a gente poder melhorar e crescer a cada dia.
né? Então, esse foi um ponto muito importante, tem sido para a gente, né? E as empresas de serviço, com a reforma tributária, vai sofrer um impacto muito grande. Então, a gente já tem que ter essas estratégias antes, né? De como vai ser cada etapa, se vai ter ali uma nova composição realmente de precificação, como que vai ser essa precificação, como que nós vamos realmente fazer, repassar isso ao cliente, a questão com relação às parcerias, então os fornecedores, como que vai ser os fornecedores quando a gente estiver já no regime para a apuração realmente de crédito e referente ao IBS, CBS, então a gente já tem que avaliar toda a nossa carteira de fornecedores também, então assim, são procedimentos que a gente já tem que ir antecipando antes de ocorrer, para justamente não trazer um impacto financeiro e econômico para a empresa. Agora a Sara vai falar um pouquinho para vocês com relação à parte da estrutura, né, operacional. Já sabemos a base, né, da receita, a estrutura financeira da empresa, e podemos ver que há uma capacidade para absorver novos custos operacionais, né? Dentro disso, a empresa tem interesse, como já foi falado, em uma internalização de contabilidade. E para viabilizar a internalização dos serviços contábeis, foi estruturado uma equipe composta por 5 profissionais, né, cobrindo a área de contábil, fiscal e departamento pessoal. Então, um contador, um analista contábil, analista fiscal, analista de DP, um auxiliar contábil. Resumindo, teríamos uma equipe de 5 profissionais, como foi falado, uma cobertura diária dos contábil, fiscal e DP, e alguns benefícios da internalização, né? Teríamos um maior controle sobre os processos contábeis, redução de custos a prazo longo, né? E a proximidade com a operação. É importante destacar que não... aqui estamos com análise de custo pessoal, né? Como estamos com 5 colaboradores, colocamos o salário base de cada departamento e colocamos também o encargos, né, de 62,8% em cima de cada funcionário. E teríamos o custo mensal, né, totalizando no salário de 21.700, né, com encargos 13.627,60 centavos. O custo mensal seria de 35.327,60 desses 5 colaboradores. Nós teríamos um comparativo aqui, né, com a terceirização, uma economia de 19.727,60 centavos. O custo, a média do custo desses colaboradores seria de 7.065, né, 57 centavos. E a porcentagem dessa em cima da receita seria só de 1,39%. Esses valores eles representam o custo real da internalização. E é essencial para comparar o modelo da terceirização. Bem, agora a Aline vai falar um pouco sobre a questão da proposta comercial, né, no caso de uma terceirização dos serviços contábeis. A proposta que o escritório apresenta para essa empresa é um valor mensal fixo de R$ 15.600. Porém, devido à complexidade dessa questão tributária, tudo, seria necessário também a consultoria. Só que essa consultoria não seria mensal, fixa, né? Ela seria nos 3 primeiros meses semanal, que a gente tinha conversado, que seria necessário, e depois as reuniões seriam mensais. E, inicialmente, também teria um custo de implantação de R$ 9.000,
na qual ficaria um funcionário full-time na empresa para fazer todo o levantamento, o diagnóstico, a entrevista, o mapeamento, a padronização, a parametrização do sistema e os controles. Então, ficariam 2 meses na empresa, né, para fazer essa implantação, para ficar tudo redondinho e passar toda a segurança que a Ana destacou desde o começo que ela precisa, né? Tem mais um ano. É esse. Seria os planos consultivos que a gente tinha feito para realmente, se for selecionado, qual a necessidade da empresa. Fazendo um comparativo, né, da internalização e da terceirização, nós vimos que é muito mais, né, pelo menos eu, como proprietário do escritório apresentando, acho muito mais viável, tanto pela economia do salário, dos encargos trabalhistas, do treinamento constante dos funcionários, atualização dos sistemas contábeis, que um escritório de contabilidade que trabalha com isso, ele tem uma atualização muito mais rápida e o investimento nisso é viável, né, para atender todos os clientes e mais moderno, uma modernização, tanto o equipamento e quanto a atualização também tributária, né? Principalmente a questão de um comparativo que a gente estava analisando seria acesso aos contadores, por exemplo, os contadores do escritório, eles já têm todo o suporte, eles têm os especialistas fiscais, têm o departamento pessoal e os consultores tributários, e a equipe toda separada e treinada. A empresa, se ela ficar internamente com isso, ela teria que, além de tudo, se preocupar com essa capacitação, que, se não feita corretamente e adequadamente, né, causaria um prejuízo imenso aí para a empresa. Então, além da redução nos custos com a contratação de funcionário e capacitação, teria também a questão dos riscos fiscais e trabalhistas, por exemplo, multa, autuação, o erro lá no e-social, os problemas tributários, inconsistências fiscais e os atrasos, né, nas obrigações fiscais. E de tudo que a gente analisou, o importante é que a empresa foque realmente no produto dela e deixe para os especialistas cuidar dessa parte aí contábil para não ter risco de erro. Essa parte, né? Isso. Bem, a gente trouxe aqui uma visão geral, né, realmente da estrutura da empresa, como que ela está hoje, né, para a gente poder agora tratar algumas questões aí de discussões. É claro que isso depende muito, gente, do cenário em que a empresa está, né, e o que ela busca aí de crescimento também, tá? O que é importante ou não. A gente sempre fala muito dentro da empresa o que seria o apetite ao risco, né? Nessa tabela anterior que nós trouxemos aí da análise de risco, o que realmente a empresa está disposta a assumir ou não com relação a uma internalização de uma contabilidade, né? E o que para ela realmente ela não abre mão. Então, por exemplo, essa relação um pouco mais próxima, né? Com relação a informações ali em tempo hábil, né? Uma gestão mais centralizada dentro da empresa, da parte contábil, para auxiliar na tomada de decisões. Mas o que tem sido muito relevante para a gente nessa análise também é a questão da governança. Então, essa relação que a empresa ela tem com o escritório terceirizado também, que isso é um ponto que desde quando a gente realmente buscou esse desafio da organização contábil, né, no meu caso, que seria realmente viabilizar ou não essa internalização da contabilidade, o que a gente realmente notou que isso foi uma falha, inclusive, nossa de gestão, é com relação a essa análise realmente do parceiro, né, da contabilidade, que hoje está. Porque a empresa cresceu e não se teve esse tempo, né? Então, assim, uma empresa de tecnologia, o crescimento dela é muito rápido. Então, você acaba não olhando ali realmente para o seu fornecedor, para o seu parceiro de negócio, para ver se ele realmente ainda tem aderência ao que você realmente precisa. Ele consegue te atender ali 100%, você tem confiança no que está sendo feito, né? E isso tem gerado informações seguras para você tomar as decisões dentro do negócio. Então, isso chegou no momento um pouco gritante, né? Principalmente no ano passado, que a gente teve aí
ao final do ano a questão da ata, né, dos dividendos, e aí a gente começou a entender, poxa, mas será que o nosso prestador, o nosso parceiro, ele ainda consegue suprir toda a necessidade da empresa? Então, a gente entendeu que realmente a gente tinha que ter um olhar mais focado nisso agora para a gente tomar essa decisão, né? Então, gostaria de deixar aqui, principalmente, né, para os participantes, para a professora também, os alunos, para participar com a gente nessa discussão agora e poder até trazer aí alguns insights para a gente poder não só utilizar aqui dentro do trabalho, mas principalmente na nossa rotina ali no dia a dia mesmo. Chamar agora, então, né? Quem gostaria de primeiro? Afonso, João Vitor? Pode pegar a liderança aí, Afonso. Tranquilo, então, João. Eu queria... Os mais velhos primeiros. Opa, é isso aí, hein? Isso é importante, hein? Mas eu queria só, assim, fazer né, um insight aqui só sobre, assim, né, entre né, o trabalho, né, sobre a discussão, né, que a gente tá aqui para debater, dentro desse ponto, até que ponto a velocidade da informação gerencial influencia a decisão entre internalizar ou terceirizar a contabilidade, no ponto de vista de vocês, assim? O que assim, a Ana até começou a falar isso agora no finalzinho, né? Que você dá essa explanada aí, né? De às vezes o parceiro, ele não, né, o parceiro contábil, né? Ele não consegue acompanhar, talvez, principalmente empresa de tecnologia, que de repente ela tá vamos dizer, no quintal da casa, né, do gestor, e de repente ela está negociada lá na bolsa, recebeu, se tornou um unicórnio aí, né, das empresas, e toma uma dimensão assim, né, muito grande assim. Com a questão tecnológica, eu acho que é muito rápido, né, para chegar a informação. Tem que estar bem alinhado, por isso a importância da boa implementação lá, da implantação, aliás, para deixar tudo bem redondo, de que forma que as informações serão passadas, porque hoje com a tecnologia é praticamente online, né, as informações para a empresa enviar para o escritório, no caso. Não sei se é essa pergunta que você fez, Afonso. Assim, na verdade, assim, é entender Uhum. mesmo a reflexão de vocês, assim, né, Uhum. dentro da empresa de tecnologia, né, que vocês estão apresentando, assim, é, né, é levantar a questão mesmo. Eu vou terceirizar ou vou, né, internalizar a contabilidade, né? Porque onde até a própria Ana chegou a mencionar aí, a dimensão, né? Qual a rapidez da informação que eu quero, que eu preciso, né? Às vezes, assim, dependendo o porte, né, da contabilidade que me atende, talvez ela começou pequena comigo lá no meu quintal, né, numa Uhum. empresa de tecnologia, e aí talvez ela evoluiu também, cresceu, né, e desenvolveu para suportar um faturamento aí de 27,5 mais ou menos ano, né, que a gente está falando aí, que isso vamos dizer assim, é fichinha para uma empresa de tecnologia, né? É igual a gente está brincando, de repente o cara ele consegue desenvolver alguma solução tecnológica que ele vende aí por milhões, que, né, o valor que ele tinha lá de mercado de 50 mil passa a valer 50 milhões, né? Então, assim, é nesse sentido, porque, assim, é uma linha muito tenra, né? Entre você continuar a parceria daquele que começou junto com você, né? Mas às vezes ele não está te atendendo, né, a tempo daquilo que você precisa da informação, né? Eu acho que é muito complexo essa análise, né? Porque aí você avalia custo, mas você tem que ver também o risco, né, se o suporte tecnológico ele consegue comportar, adequar ao tamanho que você está, ou o tamanho que você está almejando a chegar também, né?
Então, é todo esse desenho mas é mais nesse sentido mesmo, é só para levantar uma discussão mesmo, para a gente debater aí, e tá muito bom, viu, a explanação de vocês, assim, gostei bem do estudo de caso, tá bem interessante, inerente, trazendo um pouco de reforma tributária aí também, né, falando um pouco de lucro presumido, a questão do imposto de renda aí, e empresa de tecnologia, que é um negócio bem interessante, assim, essa análise. Afonso, então, considerando que você é uma pessoa, né, que tem uma contabilidade no dia a dia da empresa onde atua, quais Uhum. são as vantagens que você vê desse modelo que você tem da contabilidade interna? Olha, professor, assim, na minha visão, né, eu acho que cada um vai puxar a sardinha pro lado que ele está, né? Mas, assim, dentro da minha concepção, né, dizendo da experiência que eu tenho, eu digo assim, estrategicamente, né, a gente consegue munir, né, e fornecer, né, o gestor, né, o empresário, né, o dono do negócio, com uma agilidade maior, né? Por quê? Porque acaba que eu me torno especialista naquilo que eu estou desenvolvendo, né? Exemplo, né? Hoje eu sou, né? Tô com não vou falar aqui para não, como diz o João, para não entregar a idade, mas com um tempo grande no setor de mineração. Então, assim, eu já tenho um know-how, né, no setor de mineração, que eu consigo facilitar um pouco a vida desse empresário, né, dessa empresa nesse sentido. Por quê? Porque eu já, vamos dizer assim, eu já vivenciei, né, eu ganhei vamos dizer, a experiência no decorrer desse processo, para alguns caminhos eu consegui facilitar para ele no determinado momento da decisão dele ser mais rápida, né? Isso na minha concepção, né? Então, assim, eu consigo fazer, vamos dizer assim, a análise dele ser um pouco mais dinâmica e rápida no poder de decisão dele, no caso da empresa que hoje eu atuo. E com relação aos riscos que são mapeados aí de atualização, de mudanças, como que uma contabilidade interna dá conta disso? Professor, assim, eu julgo, assim, né, por esse período também que eu estou, por mais que ela tem, vamos dizer assim, tido uma mudança, né, significativa, mas a essência dela, ela continua a mesma, né? Há algumas questões agora que a gente está partindo para uma mudança mais, como é que eu posso dizer assim, mais estrutural, com a questão da reforma, né? A questão da normalização das normas internacionais, da NERS lá 18, agora a partir de 2027, né? Que vai ser obrigado, né, para as médias e grandes, né, dependendo, né, as grandes já estão utilizando. Então, assim, acaba que o profissional, né, vamos dizer, dependendo do tamanho da organização, né, da corporação que ele está inserido, ele acaba vai surgindo as demandas e as necessidades dessa atualização de acordo o tamanho que a empresa vai crescendo, conforme as meninas, né, acabaram de explanar, né? Exemplo, a empresa de tecnologia, que eu até brinquei, começa no quintal da casa do empresário, e de repente ele está sendo negociado na bolsa lá em, né, valores assim muito grandes. Então, assim, acaba que isso, de acordo, vai ter vamos dizer, essa ação do crescimento, acaba que, eu digo internamente, a pessoa responsável, ela acaba que ela vai ter que se adequando a essa necessidade do empresário, porque ele vai ter na necessidade, exemplo, ele começa a negociar com uma ação na bolsa, aí ele começa, vamos dizer assim, opa, peraí, esse segmento aqui já não estou gostando mais, vou partir para o agronegócio, não, agora eu já vou partir para a indústria, não, agora eu já quero partir para a prestação de serviço, e assim ele vai montando essa massa, né,
acaba que o nosso empresário brasileiro, né, ele é muito arrojado nesse sentido de desenvolvimento de negócios, né? Então, assim, ele vai, né, vamos dizer, enraizando, ou não, agora eu não quero mais mexer com isso, eu quero mexer com transporte de minério pesado. Então, assim, ele vai se, né, articulando de forma a ele pegar uma gama maior, né, de receita e com isso ele consolidando, né, como, vamos dizer assim, estrategicamente dentro daquilo que ele está se propondo a fazer, né? E foi até pegando esse gancho, o Afonso, obrigado pela contribuição aí, pela compartilhar com a gente, mas nós tivemos hoje a reunião com o escritório do advogado que realmente está dando a consultoria para a gente com relação às holdings. Então, assim, um dos pontos que a gente, inclusive, trouxe para discussão, inclusive a parte de transformar a empresa em SA, né, com todas essas mudanças, né, a gente está também aí fazendo a análise de um novo canal, que seria a parte de venda de infoprodutos, né, relacionados a cursos para a área de SST. Então, eu preciso de informações rápidas para desenhar esses cenários e o que é realmente mais vantajoso ou não para a empresa, né? O que os sócios realmente buscam ali dentro da empresa, que foi quando a gente pensou com relação à parte da holding patrimonial, agora a holding operacional. Então, a gente tem que ter essas informações de forma rápida. Então, quando você está realmente interno ali, eu acredito que isso esteja muito mais fácil, é muito mais fácil o acesso, entender como ocorre a operação, o que é vantagem ou não, desenhar esse cenário, porque às vezes se você está com uma terceirização que realmente não esteja tão alinhada, às vezes ele tem vários tipos de escritório, que hoje você é focado na área de mineração. Então, ou seja, se eu tivesse uma mineradora, eu ia te procurar, porque você realmente tem o feeling, você tem o know-how nessa área de contabilidade, na área realmente de mineração. Então, você conhece o cenário muito bem. Então, eu acho que talvez para nós não estamos hoje com um parceiro que conheça a área de tecnologia tão bem, né? Então, isso realmente tem tido um peso maior para a gente nas decisões estratégicas da empresa. Só completando, Ana, e aí tem a questão também vamos dizer assim, do tempo, né, de amadurecimento para esse profissional ou para essa internalização da contabilidade, né, para ser interna dentro da empresa, que seja de tecnologia ou qualquer ramo que seja. Ele vai ter vamos dizer, um amadurecimento dentro desse processo. Então, quando ele começa com uma pessoa pequena lá, né, o escritóriozinho pequeno lá, ele vai crescendo e aí ele vai desenvolvendo, ele vai entendendo, né, o papel do empresário, ele vai orientando, né, porque provavelmente ele já tem uma expertise, né, dentro da contabilidade, né, indiferente se é o escritório ou se é interno, mas eu digo, né, focado mais no que eu conheço que internamente. Então ele já vai ali, ele já vai conhecendo até onde que dá para ir, não dá, aqui vão por esse caminho, e aí você vai conseguindo moldar o empresário para ele seguir de uma forma mais sólida e coesa para ele ter vamos dizer assim, uma vida duradoura aí nesse percurso de negócio. Isso é importante, porque eu acho que o nível de maturidade da autogestão, ela tem que estar muito envolvida nisso, né? Porque às vezes pode terceirizar e às vezes você vai trazer ali um risco a mais, né? Porque a empresa ela ainda não está nesse nível de maturidade para uma internalização. Por mais que talvez ela precise, ela está crescendo, mas talvez ainda não está no nível de maturidade ideal para que o projeto realmente tenha uma implantação ali com sucesso, né? Que eu acho que isso é muito importante. Essa maturidade realmente do empresário com relação a internalizar o serviço de contabilidade. E tem a ver também, eu acho que é importante notar, o software que você usa, né? No caso da mineração, isso é muito determinante porque a cadeia pede o SAP, né? Então, você acaba adaptando por causa da cadeia. O setor automotivo é outro fato assim também. Então, a robustez do RP que a empresa usa já demanda a internalização da contabilidade, porque a rotina, né, está na integração de toda a informação para efetivo funcionamento daquele ERP, né? Então,
Esse é um ponto crítico que eu acho que também precisa ser considerado. No caso da empresa em estudo, ela não tem essa pressão. Então, olhar o custo de oportunidade é o que a gente quer ouvir agora do João Vitor também. Mas, Afonso, se quiser comentar um pouco do SAP também, não sei se é o caso que vocês usam. Só para finalizar, professor, assim, a gente utiliza, né, o SAP, mas como a gente brinca, né, o setor de mineração ele exige um investimento muito grande, né? Então acaba que, como é que eu posso dizer assim, ele não aceita vamos dizer assim, desaforo, né? Então, ou você se torna uma mineração responsável, né? Vamos dizer assim, que respeitam, né, as leis, que trabalham dentro de uma legalidade, né, ambiental, né, e social, ou senão você se torna um garimpo. Né, desculpa a palavra, então aí que porque é um setor muito bem fiscalizado devido a essa questão né, de exposição aí desses acidentes recorrentes que a gente teve aí, né, de Mariana e aqui né, de Brumadinho, né? Então, assim, e outros mais, né? Só para lembrar, o nosso processo aqui é a seco, tá? Não tem barragem de rejeito, então, assim, a gente não tem esse problema, tá? Mas é só para colocar isso. Eu tiro o chapéu, viu, Afonso? Mineração é um setor extremamente desafiador para o nosso lado também, na parte contábil, na parte fiscal. Então, vamos lá agora ouvir, João Vitor, o que você propõe para essa empresa? Por que ela deve manter com um centro de uma parceria com a organização contábil? Pessoal, assim, eu sou meio categórico, né? Eu, particularmente, nunca vi uma empresa desse porte cogitar internalizar a empresa. Sim, na legislação é considerada uma média empresa, mas nos órgãos aí de estudo, na Anchan, FIENG, é considerada uma pequena empresa ainda. Eu, particularmente, considero uma empresa que está começando a virar uma média. Né? Os desafios que eu acho que vocês vão ter e as contrapartidas de internalizar uma contabilidade não vão se provar vantajosos lá na frente, não. Assim, ao meu ver, na minha experiência. Né? Eu tenho casos lá, eu gosto muito de citar casos, né, concreto, eu tenho casos lá que foi se internalizar a contabilidade quando a empresa foi bater 5 mil funcionários. Josmar até conhece a empresa. Quando a empresa foi bater 5 mil funcionários, que ela decidiu sair não, ela decidiu nos chamar para ocupar o conselho administrativo e o conselho consultivo e depois até a presidência do conselho administrativo, né? E depois que ela internalizou. Até hoje fazemos parte lá do conselho, é uma empresa que começou com a gente com 2 funcionários, hoje ela tem 55 mil. E até hoje o nosso braço está lá. Então, assim, eu acho que algo a se estudar aí é a questão da comunicação, da entrega, da robustez do parceiro contábil, com todo o respeito do mundo. Tá? Por quê? A operação de prestação de serviços ela não é das mais complexas. Né? O comércio no Brasil ele é muito mais complexo, a engenharia civil é muito mais complexa. A prestação de serviço ela é relativamente um pouco mais simples, principalmente no presumido, e eu não consegui pescar se vocês têm alguma espécie de regime especial, alguma espécie de incentivo à tecnologia, eu costumo recomendar para os meus clientes, né? A gente existem alguns aí, subvenções em questão né, capital e existem também alguns regimes especiais específicos dos municípios. O nosso grupo tem uma empresa de tecnologia em Belo Horizonte que ela é aderida a um regime especial de Belo Horizonte, que aí pode trazer uma complicação a mais, mas nada muito do outro mundo. Então eu acho que vocês deveriam ver essa robustez desse parceiro, porque internalizar não é fácil.
internalizar, você vai ter que ter um software muito robusto. Eu concordo e discordo, tá, Josmar, do que você falou, a questão do software. Eu tenho o meu software contábil hoje, mas eu tenho cliente que eu fecho no Proteus, eu tenho cliente que eu fecho no TOTUS, eu tenho cliente que eu fecho no SAP. A nossa empresa de tecnologia agora está credenciada pela SAP, virou um implantador oficial e uma customizadora de automações para SAP, a gente virou credenciado. Então, assim, se for internalizar, tem que ter um sistema operacional bem robusto, tem que ver a necessidade de ter. Hoje, esses dias mesmo, um cliente meu que fatura assim, 1 milhão e pouquinho por mês, falando de TOTOS. Eu falei, cara, o que é isso? O que você está vendo muito vídeo de Instagram? Então, assim, tem que ver se precisa dessa robustez. Enfim, e mesmo tendo um software robusto, com uma contabilidade boa, ela pode usar o software robusto da empresa, né? Existem algumas contabilidades, né? A gente trabalha dessa maneira também, algumas outras trabalham, que usam o staff loan, né? Que é a atuação em loco, que é de ter profissionais na empresa. Eu não acho que seria o caso dessa empresa ainda, né? Mas se for o desejo, né, do conselho, da administração, claro que isso pode ser estudado. Lógico que isso vai de acordo com a complexidade da empresa. Então, uma rede de escolas, a folha de pagamento de escola é extremamente desafiadora devido ao quadro de horas dos professores. Então, uma rede de escolas robusta, eu ia sugerir eu ter profissionais do departamento de pessoal alocados na empresa, ou se não for tão grande o suficiente, pelo menos alocados na época de fechamento, enfim. Agora, uma empresa que trabalha com licitação, não tem muitos funcionários, precisa muito da parte contábil em dia, índice, balanço, balancete, certidões, toda aquela documentação para ganhar os enxames licitatórios. Eu ia recomendar ter um time contábil interno na empresa, seja intermitente, seja full-time. Eu opero full-time e intermitente em vários clientes, né? No caso seu, João, é igual eu falei, ao meu ver, não é momento ainda, mas, né, com o crescimento aí forte e tudo mais, João, nosso gargalo aqui não é folha, nossa folha é robusta, nossa folha é enxuta. Parte fiscal, com esse ISS doido aí, João, tá me pegando, guerra fiscal entre municípios, e eu preciso de ter demonstração para o sócio, reunião de resultado, balancete todo dia 5, 6. Vamos ver uma atuação aí de um time fiscal, um time contábil, além de toda a estrutura do escritório contábil por trás, né? Então, assim, os meus pontos são esses. Eu acho que tem que avaliar essa parceria, ver a robustez dela. Então, assim, um advogado, eu adoro trabalhar a 4 mãos, mas um advogado sugere uma SA. Por quê? A contabilidade deu o pitaco dela, a contabilidade te avisou que a remuneração dos sócios vai ficar ingestada ao capital deles, as ações deles. Então, talvez vai ingestar uma eventual distribuição desigual de lucros. A contabilidade te avisou que o custo operacional de uma SA vai ser muito maior, que dependendo do seu patrimônio líquido, você vai ter que publicar balanço no jornal de alta circulação ou na Justeng. Advogado adora, o advogado eu conheço, tá? Adora uma SA, né? Porque é caro, ele vai te cobrar. Contabilidade também, porque o custo operacional de uma SA é mais caro. Mas tem vantagem? Se tiver, vamos para cima. Agora, não tem que pôr no papel, né, as vantagens e as desvantagens, né? E eu acho que é função da contabilidade, se ela não sugeriu, é função dela de fazer o parecer dela. Se ela sugeriu, também. Então tem que avaliar a robustez do profissional, se ele está acompanhando o crescimento da empresa. E os desafios da internalização são como esses que eu falei, vão ter questão aí de responsabilidade, questão que não é só pôr um contador e um analista fiscal, ele vai ter que ter uma coordenação, ele vai ter que ter uma checagem, ele vai ter que ter soluções de tecnologia que os escritórios contábeis têm, proprietárias dos escritórios, que fazem toda a checagem de obrigações acessórias, redundância de informações, evita multas, evita transtornos, né? Então não é só colocar aquele profissional. E por último, a boa e velha dor de achar profissionais. Muitas vezes, né, as contabilidades já têm profissionais de carreira, já têm know-how consolidado. Hoje até elas estão sofrendo para achar profissionais, né? Tem essa grande dor aí que a gente está vivendo. Mas esses são alguns pontos que eu penso. Mas assim, sendo bem categórico, ao meu ver, espero estar errado se essa for a decisão, eu acho que vai ser um tiro no pé a empresa tentar internalizar. E aí, aproveitando preço,
demonstra o valor, né? Como é que é essa relação quando você vê a conta que o empresário faz, né, de quanto seria na cabeça dele ter uma contabilidade interna e o preço que você apresenta, né? Porque ele tem que ser maior. A empresa vai ter uma estrutura, vai ter um aprendizado, né? Que ela vai ter ali. E a organização especializada, ela tem um diferencial também. Então, como que é essa relação de comparação, quando o cliente começa a trazer essas comparações, né? Josmar, eu acho que assim, para um Saca aquele empresário. discurso sobre valor, vamos lá. Não, esse aí Você fala muito bem essa parte aí, vamos lá. Esse aí eu acho assim, muito nessa questão que eu falei, que o contador, ele, assim, eu acho que para uma empresa que está nesse porte, igual eu falei, que ainda não é um porte de uma discussão, não está num lucro real, não está num faturamento de bilhão, está cogitando internalizar a contabilidade, está vindo de alguma dor de cabeça, de alguma dor forte que eles estão sofrendo, que eles têm que alinhar com o prestador ou com um novo prestador. Então, eu acho que assim, uma contabilidade que não presta um parecer junto com o escritório de advocacia, uma contabilidade que não está sendo consultiva, uma contabilidade que não integra com o sistema do cliente, que não passa segurança, que não tem, que é só uma mera enviadora de guia, realmente não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então, assim, a questão do valor, eu acho que é ir atrás de um fornecedor que não vai só mandar guia, ir atrás de um fornecedor que vai ter um corpo robusto, ir atrás de um fornecedor que não vai prestar uma mera consultoria ali de GPT, ir atrás de um fornecedor que eventualmente vai participar de reunião de resultado, participar de conselho, ajudar em parametrização de sistema, propor regimes especiais e, particularmente, eu sou um cara muito ali do honorário fixo. Eu não entendi um pouco aí sobre a consultoria ser à parte, sobre ter implantação à parte. Eu, particularmente, o método de trabalho que eu acho que os contadores deveriam adotar é de ser protagonistas e realmente braços direitos dos empresários sem ter penduricalho no honorário. Então, é um honorário fechado que vai concentrar todo o esforço daquele escritório, daqueles profissionais, e mostrar valor, mostrar resultado, mostrar que o empresário está com uma dor forte que não é internalizando que vai resolver. É com um profissional robusto do lado dele. Ô, João, eu só queria fazer uma colocação, desculpa, professor, mas talvez, assim, dentro da exposição, né, do trabalho das meninas aí, talvez a colocação do, vamos dizer, híbrido, né, meio vamos dizer, meio interno e meio no escritório, até para elas conseguirem tomar essa decisão, se internalizar vai ser mais eficiente, né, dentro da dor que ela, né, como você mesmo colocou. Eu ia aqui agora fazer um comentário à parte aqui. Se eu montar uma empresa, eu vou levar para você fazer a contabilidade, viu? Que eu gostei do discurso, viu? Você me Vou ficar convenceu. honrado. Combinado. Vou ficar honrado, que isso. Ele vai ficar honrado e você vai ficar bem servido, porque realmente a empresa dele é um lugar para estar. É uma marca de excelência. Exatamente, viu, Josimar? Ele tá bom de oratória, viu? Eu não vou nem abrir a câmera, então, não, que eu tô vermelho aqui, que não tá dando nem para me ver. Mas eu agradeço, Josmar e Afonso. E assim, uma coisa também, Afonso, talvez tá com uma dor, tá com estresse, que um momento ali. Eu tô até com um caso similar com uma empresa de coworking. Um momento de estresse, o combinado é eu ter um contador aí 100%? Não, mas vamos ter nesse início para resolver tudo que está doendo, para parametrizar o sistema, para alinhar as rotinas, tudo mais, vamos. E talvez nem precificar isso, fazer na parceria, né? É interessante também você ter um início ali bem presente no cliente, principalmente um cliente que está sofrendo,
depois rodar eu acho que foi o Josmar que falou isso. Não foi o Josmar, não. Foi uma parceira minha que falou, depois colocar no piloto automático, no voo de cruzeiro. Depois rodar no voo de cruzeiro, né? Isso também seria interessante, talvez, vindo aí nessa lógica que você falou, Afonso. O difícil, né, a percepção. A gente tem a ideia também, eu acho que isso foi uma consciência aí que eu fui construindo com o time, né? A gente mantém a estrutura dos honorários porque tem estrutura de serviço contábil de todo tipo. E no interior, nem sempre você consegue um escritório, uma organização que entrega essa característica, né? Ou você tem acesso a essas pessoas. E eu percebo muito hoje no curso pessoas que têm se desafiado a fazer o curso para entender melhor essa relação com a contabilidade, né? Eu tenho um caso aqui do curso mesmo, que a pessoa é de Cuiabá, ela teve uma situação muito ruim com o contador que ela contratou sem saber, sem conversar, sem, né, o conhecido do conhecido. Não acompanhou o processo, não demandou, teve processos lá complexos que ficaram expostos à empresa e também causas trabalhistas que não tinham sido mitigadas. E aí tomou coragem, comprou uma passagem de avião, foi lá em São Paulo e contratou uma contabilidade de lá. Porque a ideia de que São Paulo tem uma contabilidade boa, né? E a gente vê, aqui acaba convivendo com o Brasil inteiro, né? Então, tem gente que trabalha em escritório em São Paulo e a gente conhece o processo, e não é lá essas coisas também. Não é porque está lá, mas lógico que os grandes centros, eles têm mais serviços, então você tem mais oportunidades. E isso é crítico, porque quando a gente está falando de serviços, você vai ter que passar por referências, né? O porte dessa empresa, o meu porte e o porte da sua empresa, eles são parecidos. Agora, deixa eu conversar com você. Quem que é seu contador? O que que ele te entrega? Como é que ele faz? Que é quando o empresário, né, começa a ter um nível de educação fiscal diferente, que é o trabalho que a gente estava desenvolvendo aí com outro grupo de pesquisa, né? O desafio que é o empresário entender o que a contabilidade entrega para ele. Porque, a princípio, ele nem quer conversar com a contabilidade porque ele acha que isso não é o core do negócio, né? Não vai fazer diferença para ele. E aí, a Ana Paula, por exemplo, está defendendo um espaço de educação, né? Ali como gestora, como controller nessa empresa, de educação empresarial, não tem reunião marcada, às vezes, o pessoal chama, ela vai, e aí tem uma decisão para tomar, e ela estrutura a informação, ela explica como formar uma planilha, ela busca, e quando quando ela vai dentro desse esforço que está sendo feito, educacional, né, formativo, de cidadania mesmo, fiscal dos empresários, aí ela vai buscar um parceiro que corresponda a esse serviço que ela está entregando, ela se sente frustrada porque a ponta não está vendo a dinâmica dela, mas ela também não gastou tempo falando com a ponta, né, que precisaria de um novo contrato, porque tudo é muito rápido, né? Então, como ela disse, 2 anos, a empresa é uma outra lógica de trabalho, né? Isso tudo é muito rico, né? Traz muitas contribuições. Queria agora ouvir palavras finais de cada um, né? Para a gente finalizar com a Ana Paula, com a Aline, com a Sara. Mas antes, palavras finais aí do João e do Afonso. Pessoal, eu acho que assim, avaliem bem como que está essa relação, provoquem os seus fornecedores, exijam deles, tanto, né, o escritório de advocacia quanto o escritório de contabilidade. Eu acho que todo mundo tem que saber o seu limite. Então, assim, dando exemplo,
eu falei lá da empresa, 5.000 funcionários, aí sim internalizaram, e partiu da gente a sugestão de internalizar. A gente falou, cara, agora não conseguimos mais, né? Vamos estruturar, ajudamos eles a internalizar, né? Por isso que eu acho que deu tão certo a transparência. Eu tive reunião mês passado, não vou falar nome não, mas é meio óbvio, né? Empresa que avião pousa nela. Então, em Confins. Falei claramente, não consigo atender, o porte seus é gigante. Talvez eu consiga entender só parte de pessoal, tudo mais. Reconheci o meu limite, né? Mas hoje eu acho que um parceiro robusto, consultivo, estratégia, eu não gosto dessas palavras muito genéricas, né? Mas um parceiro assim robusto que vai ajudar vocês, não vai ser só um mero mandador de guia, vai sentar, vai conversar sobre essas holdings, vai conversar sobre já começar a estruturar, se Deus quiser, para um lucro real obrigatório, que vão ser os 78 milhões ano, vão estruturar, né, imóveis próprios, gestão de aluguel, esse tipo de coisa, sem cobrar mais, sem mandar um honorário lá com tanto de extra, tudo mais, ser realmente um parceiro. Eu acho que esse é o caminho. Acho que vocês vão ser mais felizes assim, tá? Olhar essa questão aí, eu não peguei o município que a empresa está, um eventual regime, né? Começar a mensurar a reforma tributária, apesar de muita coisa cinzenta, mas como vocês são muito B2B, a sistemática de crédito e débito, o crédito que vocês vão gerar para os seus fornecedores, ver, provocar a contabilidade, por que essa sugestão da SA? Um escritório aqui me sugeriu fazer assim, assim, assado. Por que contabilidade? Vale a pena? Não vale? Tem que provocar o fornecedor, tá? E assim, ir atrás disso. Eu acho que seria a minha sugestão aí para a empresa. O trabalho ficou muito bacana, muito legal o comparativo que foi feito. Igual eu falei, uma única parte que eu só não entendi é aqueles valores compostos, consultoria à parte, consultoria, implantação, consultoria mês sim, mês não, assim, aquilo eu não entendi muito, mas é porque o meu método de trabalho é full service, tá? Mas eu achei muito bacana o trabalho, desejo o melhor, o que precisar de mim, estou à disposição. E em paralelo, tiro o chapéu para o Afonso, que também seria um outro limite que eu ia me traçar, mas já vou atrás, porque em breve o Afonso vai abrir a empresa dele, que é a área de mineração, por exemplo, é uma área extremamente complexa, né, que o fornecedor tem que ser especializado, tem que ter o know-how. Mas assim, tiro o chapéu para o grupo aí, ficou muito bacana, e precisando de mim, estou às ordens. Pessoal, também e agradecer, né, o convite de poder participar aí com vocês e contribuir aí de alguma forma, né, respaldando aí as palavras do João, né, mas parabenizar vocês também pelo trabalho desenvolvido, né, o estudo ficou muito bem estruturado, eu achei, assim, principalmente na abordagem estratégica da contabilidade dentro das empresas, né, de tecnologia e serviço, né. Achei muito interessante também como vocês conectaram, né, a controladoria, governança e riscos operacionais e, né, também essa preocupação já com a reforma tributária, né, que já está batendo na porta da gente aí, num cenário prático e atual, né? E assim, dentro né, do que a gente está discutindo, né, eu sugeria, né, dentro dessa abertura aí, talvez o sistema híbrido, né, inicialmente aí para vocês conseguir ter essa noção. Eu acho que o João foi muito feliz na colocação e assim tirando, né, o tom de brincadeira, mas eu acho que sempre o empresário ele tem uma dor, principalmente com o profissional contábil, né? Ele sempre carrega uma dor quando ele, às vezes, devido, né, às vezes ele ser o escritório, ou mesmo sendo interno, ele não conseguir atender aquele desejo na hora, né, no tempo que ele necessita. Então, acaba que essas dores vão se criando e aí vai gerando desgaste. A professora Josimara também colocou muito bem que às vezes tem a questão do interior, né, de ser escritórios muito antigos, com profissionais que às vezes não se, vamos dizer assim, se especializaram, né, não evoluíram com o que seria necessário. Então, com isso, também traz uma insegurança
né, ao empresário na hora de contratar ou de manter, né? Mas aí nós temos nosso colega aí, né, em Belo Horizonte, o João. É só todo mundo ir lá para o escritório do João que vai dar tudo certo, viu, gente? Mas muito obrigado aí, tirando a brincadeira, uma boa noite para vocês aí. Obrigado pelo convite aí, poder ter ajudado vocês em algum sentido aí, tá? E estou à disposição também se precisar de alguma coisa. Valeu, Afonso. Valeu, pessoal. Também, obrigado pelo convite aí. Até agradece. Então, palavras finais da Ana Paula, da Aline, da Sara. Bem, eu queria agradecer muito, né, ao João, ao Afonso, porque eu acho que a vivência de vocês, ela realmente colabora aí para a gente, como eu falei, não só no desenvolvimento desse trabalho, mas realmente em questões de desenvolvimento profissional e no dia a dia nosso, né? Essa conversa que a gente teve hoje, ela traz aí vários insights, né? Como vocês mesmos disseram, várias provocações que realmente a gente já vai trabalhar, acho que tanto a Aline realmente na seara dela, no que ela busca realmente do escritório de contabilidade do esposo, assim como a demanda que nós temos hoje realmente da internalização ou essa migração de um serviço contábil que contemple realmente as demandas hoje apresentadas pela empresa, mas eu só tenho a agradecer a vocês por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente hoje e trazer um pouquinho da experiência de vocês, as meninas também, né, que estiveram comigo aí ao longo desse trabalho, a gente ainda tem várias etapas a serem cumpridas, mas agradecer vocês aí por cada entrega e professora Josmara, novamente aí agradecer pela mentoria, né? Porque eu tenho aprendido muito. Então, quando a gente começou a falar sobre o trabalho, então as suas provocações me fizeram realmente trazer provocações dentro da empresa, e isso vem já trazendo alguns resultados, alguns frutos já em tão pouco tempo. Então, tem sido bastante importante para mim, né, tá realizando esse projeto com você, tá bom? Muito obrigada por tudo. Bom, eu quero agradecer também, João, Afonso, foi bem enriquecedor escutar o que vocês tinham para contar, a história, o concreto de vocês, e foi bem interessante. Estou muito feliz aqui com o nosso trabalho. Obrigada, Ana, e muito obrigada, Josmari, pelo apoio todo nesse tempo que é com a gente. Também quero agradecer, né? Desde o início eu sempre falo para as meninas que eu estou aprendendo muito com elas. Quando a gente debate, discute, a gente aprende novas coisas, né? E faz a gente repensar, faz a gente analisar muitas coisas na nossa área, né? E obrigada por essa oportunidade, né? De estar aprendendo com vocês e com os convidados, a professora, viu? Então, joia, gente. Desejo a todos aí bons estudos, né? Continuar na expectativa da gente engajar cada vez mais profissionalmente nas pesquisas dos conteúdos, na abordagem, né? E que o aprendizado faça diferença no dia a dia de vocês. Boa continuidade aí nos estudos e teremos mais seminários aí durante esse mês. Obrigada a todos que participaram. Algum dos participantes gostaria de falar? Se quiser depois entrar em contato, né, já tem o nome. Então, felicito a todos pelas participações, né, deixo aqui a minha reação, né, de gratidão aí por esse momento, e boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa Boa noite, noite. obrigada. Tchau, tchau.